O tema de hoje é entropia psíquica. O que é uma entropia? Em termos de física, entropia é uma desorganização, uma perda de energia. Se nós temos um restaurante com suas mesas e cadeiras, se não houver nenhum trabalho, isto é, a colocação de energia na organização do ambiente, a tendência natural é que as mesas fiquem distribuídas aleatoriamente e as cadeiras também, isto é, fiquem totalmente desorganizadas. Isso é o que se chama entropia em termos de física, uma perda de energia ao longo do tempo, então uma desorganização. O contrário disso é a negentropia, que é a organização. Para que haja organização, é preciso que haja a colocação de força, de trabalho, de uma inteligência, de energia, que se gaste energia para se organizar. Em termos psicológicos, essa é a explicação que as pessoas procuram há tanto tempo do porquê elas tendem a pensar negativamente. Que a tendência, né, é pensar negativamente e não positivamente. A explicação é a entropia. Tudo no universo físico tende para a perda de energia, para a entropia, para a desorganização. Se a mente da pessoa é composta de átomos, portanto, ela está inserida nas mesmas leis de física do resto do universo. Se a pessoa, a consciência, não põe um controle, uma organização, não gasta energia organizando a própria mente, qual é a tendência dela? Descambar para a perda de energia, a desorganização, isto é, os pensamentos negativos. Então, o normal, se não houver uma força, uma inteligência que gaste energia organizando, controlando, a tendência é, inevitavelmente, cair nos pensamentos negativos. Então, isso, vamos dizer, o normal é a desorganização, é o pensamento negativo e todas as suas consequências. Como a consciência atrai exatamente o conteúdo que ela tem, resultado, mais caos na vida da pessoa. É por isso que pensamentos negativos criam situações negativas. Então, se deixar correr sem pôr controle em cima, a tendência seria o caos absoluto. Todos os problemas, de todas as ordens, mentais, emocionais, etc. Todos. Se não houver algo que controle, que põe energia, que põe inteligência e que administra a entropia. Aí ela inverte e passa a ser uma entropia positiva. Portanto, é inevitável que todo ser consciente tenha que gastar tempo e energia controlando a sua mente. Não existe nenhum estado utópico, ideal, de que nenhum ser precisa controlar a sua própria mente. Quer dizer, a pessoa chegou num estágio X, nirvânico, como se fala, em que ele não tem mais que cuidar dos próprios pensamentos. Ele não tem que administrar o que ele pensa. Isso não existe. Toda energia tende a perder energia. Tudo tende a perder. É a entropia. Então, todo ser, toda consciência, ela também está inserida nessa dinâmica. Então, qualquer pessoa tem que manter este autocontrole, o tal do controle emocional, o tempo inteiro, 24 horas por dia, segundo após segundo, todos os dias do ano, etc. Não tem, nunca, a sua mente entrará de férias e você não precisa mais se preocupar com ela. É lógico que, quanto mais a pessoa evolui, mais autocontrole ela tem, então mais, digamos, mais fácil fica para ela administrar o estado da mente dela. Ela tem como se fosse um piloto automático, um sensor que a alerta. Quando entrou um pensamento negativo, imediatamente aquilo já é transformado num pensamento positivo. É cancelado, como se fala no mundo esotérico, cancelado, para com aquele pensamento negativo e põe um outro no lugar, qualquer que seja, mas positivo. Esse trabalho é inevitável de se fazer a vida inteira. Não existe
outra forma que não seja gastar energia no autocontrole. Se deixar a mente vagar ou devagar, ela inevitavelmente, depois de um X tempo, pouco tempo, ela descamba para os pensamentos negativos. De perdas, de desastre, de assalto, de falência, de doença, de tudo. Todas as possibilidades, as infinitas possibilidades de problemas. A mente começa a pensar naquilo, pensar nos problemas. Por quê? Porque é uma desorganização da mente. Isso é o caos, é aleatório. A pessoa começa a ter, como se fala, 70 mil pensamentos dia, e 70 mil pensamentos caóticos, sem ordem, sem organização, sem foco, descambando em todo tipo de preocupação sobre problemas que ainda não existem. E como tudo que está na consciência é atraído, inevitavelmente, pela frequência da própria consciência, adivinha o que acontecerá mais cedo ou mais tarde na vida dessa pessoa? O caos, inevitavelmente. Então, aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. Lembra? Isso é até um versículo da Bíblia. Aquilo que eu mais temia foi o que aconteceu. Isso não é uma coincidência. Isso foi pura física. Se você teme, você está atraindo aquilo, e inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, aquilo acontecerá. Por uma frequência, por uma atração de frequência. Agora, como que a pessoa deixou aquilo que eu mais temia flutuar na mente dela e elaborar esse medo por quanto tempo? Porque entrou um pensamento negativo, ele pode ser cancelado imediatamente. Daí ele não cria nenhuma atração, porque não deu tempo. Mas se você começar a pensar, a analisar o pensamento negativo que entrou, pronto. Aí você começou a elaborar as possibilidades daquilo acontecer, aí vem o sentimento de medo, de pânico, etc, etc, de preocupação, de ansiedade, pronto. Quanto mais emoção coloca, mais energia coloca no pensamento, mais depressa ele é criado. Porque o que cria não é a mente, o que cria é a emoção, a energia, a emoção. Então, visualizar, como se fala, é ótimo. Você dá a forma, por exemplo, do carro que você quer. Mas esse carro não aparecerá nunca. Só aparecerá quando se colocar energia. Quando houver o desejo, sem ansiedade, sem preocupação, sem pressão. Que isso já é o trabalho da mente. Então a mente é que cria a ansiedade, é ela que faz toda a desorganização. Se a pessoa pensar e soltar, parar de pensar, ela cria aquilo sem problema nenhum. Um pensamento cria a realidade. Um pensamento, sentimento, cria a realidade. É simples. O que não pode é ficar elaborando a dúvida, a negatividade, porque aí cancela tudo. Então, entropia psíquica é uma coisa da mais extrema importância para o ser humano entender. Quando isto for entendido pela humanidade, todos os problemas estarão resolvidos, porque os problemas são criados pelo caos mental das pessoas. Se elas puserem organização e racionalidade nos pensamentos, elas criarão somente algo racional, organizado, bom, benéfico, benevolente, etc. Mas para isso, é preciso um controle 24 horas por dia da mente. Não há como fugir disto. Não tem como falar, não, um dia eu não precisarei mais me preocupar com a minha mente. Isso não existe. Pela eternidade afora, todo ser tem que vigiar os seus próprios pensamentos. Quanto mais foco ele coloca no bem, mais fácil fica fazer isso. Não é? É a própria essência da evolução. Quanto mais evolui, menos está preocupado com as questões materiais da existência. Quanto mais confia, mais tem certeza. Então ele não tem mais fé, ele tem certeza, ele sabe, ele tem conhecimento. Porque fé é uma coisa que é quando não se tem conhecimento, aí precisa ter fé. Você vai fazer um negócio com um desconhecido. Você não o conhece. Então você tem que confiar nele para fazer o negócio. Isto é, você tem que ter fé nele para fazer o negócio. Como você não o conhece, o que faz? Vai no cartório e um cartorário, alguém lá faz um documento e embaixo ele escreve assim: dou fé, ponto, e assina. Dou fé. O cartório dá fé, porque você não tem fé no sujeito que você fará o negócio com ele. Você não tem fé, porque você não o conhece, então você precisa de alguém que te dê fé.
Se você tiver um amigo, um conhecido que chegue para você e fale, pode fazer negócio com ele, que eu garanto. Quer dizer, você ganhou a fé do amigo, porque o amigo tem fé no desconhecido, mas você não tem. Então, você ganhou a fé do amigo. Então, agora você passa a confiar porque alguém o apresentou para você. Como não tem nenhum amigo, às vezes, que conhece a terceira parte, então você vai no cartório e o cartório dá fé. Isso quando não se tem conhecimento. Quando você conhece, não existe mais fé, tem certeza, tem conhecimento. É por isso que quanto mais a pessoa evolui espiritualmente, menos fé ela precisa ter. É um paradoxo, né? Mas é assim. Porque se você tem conhecimento direto do fato, você não precisa ter fé. Você tem certeza absoluta. A fé é algo subjetivo. É quando não se tem, digamos, nenhuma percepção sensorial. Quer dizer, acredita-se no desconhecido, no que não se vê. Né? Você não vê, não pega, não sente, não cheira. Como as pessoas, a maioria das pessoas, em relação ao mundo, ao lado espiritual. Elas têm fé, porque elas não estão vendo nem tocando o lado espiritual. Elas têm fé naquilo que elas não veem. Elas acreditam em alguém que escreveu, que depois, que falou que existe, eu vi, eu vivenciei, é assim. Então, você tem fé naquele que falou, que escreveu, etc. O intermediário. Porque você não tem o contato direto. Caso você tivesse o contato direto, acabava o problema de você ter que emprestar ou ganhar fé de alguém. Você mesmo teria o conhecimento, a certeza, portanto, acaba o problema de ter fé. É certeza. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Na prática, é uma coisa simples, porque é uma coisa que qualquer pessoa pode entender a entropia, porque essa perda de energia, a desorganização, porque toda pessoa sabe que se não controla propriamente, a tendência dela é descambar para pensar negativamente. Isso é a experiência diária, normal da humanidade. Este caos social que é o planeta Terra é fruto dessa total falta de controle emocional. Então, a realidade nua e crua das pessoas, perder emprego, não conseguir trabalhar no emprego que tem, trocar de emprego erradamente, sai de onde está bem, vai para onde ficou mal. Todas essas questões são pura falta de controle mental, de controle dos seus próprios pensamentos. Eles ficam na expectativa do pior. Se alguém um parente seu demora para chegar em casa, qual é o primeiro pensamento? Foi morto, foi atropelado, foi assaltado, está no necrotério, ou está no hospital, ou está na delegacia. Então aí a pessoa pega o telefone e começa a ligar para todos os hospitais, necrotérios, etc., procurando o fulano. Praticamente ninguém pensa que a pessoa está bem, daqui a pouco ela chega. Pronto, e para de pensar nisso. Seria muito fácil de fazer isso se a pessoa tivesse uma simples atitude. Entrego nas mãos de Deus, do todo. Bastaria isso para resolver, acalmar-se, está tudo em paz, está tudo em ordem. Então, está entregue. Pode dormir que está entregue. Pois é. Só que para fazer isto, para entregar nas mãos de Deus, exige ter confiança em Deus, ter fé em Deus. E aí temos um problema. Qual é a visão, a concepção, o conceito que a humanidade tem de Deus? Temos inúmeros na prática diária. Deuses. Milhares. Tem na Índia, estima-se em 30 mil deuses. A história da humanidade mostra que quando um grupo adquire poder suficiente, ele ataca outro grupo do outro Deus. E vice-versa. E todos pelo planeta fora fazendo a mesma coisa. E isso desde que os humanos desceram da árvore até os dias atuais. Vocês conhecem bem a história
falada nas palestras, sobre aquelas ilhas lá no Pacífico, em que desceu lá na Segunda Guerra Mundial a Marinha Americana, explodiu umas bombas atômicas, e os nativos até hoje cultuam um oficial americano como um deus, devido ao poderio que ele demonstrou, né? Ele, não sei por que razão foi canalizado na pessoa dele, né? Precisa ter um, né? Então, pegaram um determinado oficial e usam o nome dele como se fosse a divindade, devido à demonstração de força de explodir uma bomba atômica para uns ilhéus perto lá, né, da ilha deles, lá no sul do Pacífico. Imagine, na Amazônia, se explodisse uma bomba atômica, o que os indígenas pensariam sobre a pessoa que é capaz de explodir a bomba. E tem aquele outro caso também lá do antropólogo que passou um filme, e que a partir disso também, nesta outra ilha, as pessoas acreditam que o personagem do filme é um deus. E ele também é cultuado como um deus. O personagem do filme. Não é o ator, é o personagem. Então a criação de deuses pela humanidade é uma coisa banal. Imagine a seguinte situação. Daqui a muito tempo, digamos que os humanos adquiram a capacidade de viagem interestelar. Então eles são capazes de sair da órbita do Sol e chegar até um outro planeta, um outro sistema solar. E digamos que eles cheguem lá, em algum lugar, uma nave grande, e os hominídeos também acabaram de descer das árvores lá nesse planeta hipotético. Os humanos, imagine, se hoje já se faz clonagem, imagine daqui a X tempo, quando se puder viajar, né, quando eles forem capazes de fazer esse tipo de viagem. Para eles seria banal manipular o DNA para o que eles quisessem. Muito bem. Então temos lá uma quantidade enorme de hominídeos andando, bípedes, e chegam os astronautas terrestres, com todo o conhecimento tecnológico. Só o conhecimento tecnológico. Se hoje, vamos pegar hoje, 2014, se hoje nós pegássemos um grupo de humanos e colocássemos num planeta desse tipo que eu estou falando, que eles acabaram de descer da árvore, o que aconteceria? E hoje tem uma tecnologia já sofisticadíssima. Então não é uma questão de mais tempo ou menos tempo, porque a barbárie é a mesma, é uma questão de consciência. Planeta Terra, há não sei quantos milhares de anos, bárbaro. Hoje, bárbaro. No futuro, ou a evolução espiritual, ou é a barbárie, que é o quê? O uso da força. Puro e simples. Poder com o uso da força, através da força. A única coisa que importa, poder. Então, voltemos lá no planeta. Um grupo grande de humanos, uma nave enorme, desce lá no planeta. O que os hominídeos pensam daquilo? No início, nada, porque eles ainda têm uma consciência de símios, macacos. Daí os humanos, com todo o conhecimento tecnológico, biológico, genético, etc., resolvem fazer umas experiências, umas mutações, uns aperfeiçoamentos, umas melhorias nos hominídeos. Então, decidem criar uns operários especializados. Estão fazendo determinadas mutações ou implementações ou melhorias nos hominídeos. Eles teriam gente para trabalhar de uma determinada forma, com mais habilidade para isso ou para aquilo, para não sei o quê. Então, eles podem administrar geneticamente aquela diversidade de hominídeos que eles têm na mão lá no planeta. Só que o planeta é grande. E os astronautas são poucos. Como o planeta é grande, isso você sabe, né? Onde tem humanos, tem disputa de poder. Numa nave, eles ainda estão sob um certo autocontrole, porque deve ter, né? Tem chefia, hierarquia, os militares, etc. Então tem uma certa organização. Mas depois que desce, toda essa equipe desce no planeta, e o planeta é gigantesco, imagina o planeta do tamanho do planeta Terra, para algumas centenas de pessoas. O resto são hominídeos.
algumas centenas de astronautas, e tem uma hierarquia entre eles. O que eles fariam? Ficariam todos no mesmo lugar? Claro que não. No caso terrestre, dá um pedaço da Ásia para uns astronautas, da África para outros, da Oceania para outros, da América do Norte, da América do Sul, e distribui, e cada um ganha um pedacinho grande para tocar sua vida. Então, um grupo de astronautas, como são centenas, uns 30, 40 vão para um lugar, 40, 50 no outro, e assim por diante. E temporariamente, tem o chefe de tudo naquele planeta, que é o chefe da nave. É o chefe dos astronautas, o chefe da missão. Então, por um tempo, há uma certa paz, porque tem um chefe. As experiências genéticas são feitas nos hominídeos, eles passam a ter as características que são colocadas nos seus genes, então eles ficam muito parecidos, digamos, esteticamente, com os astronautas. É lógico, os astronautas, os geneticistas, não inventarão nada. Eles já têm o conhecimento, ninguém inventará, ninguém transformará um hominídeo num ser mais poderoso que os astronautas, que os homens que estão lá. Ninguém é louco, como se fala, certo? Se eles criarem um ser 5 vezes mais forte que um humano, como é que eles poderão dominá-los? Então, eles farão seres, esses hominídeos viram humanos, todos com um nível de força, inteligência, capacidade abaixo do nível dos astronautas. É lógico. Se os astronautas têm 130, 150 de QI, eles criarão uns hominídeos de 70, 80, 90. Hoje em dia, já não é a prática, digamos, normal de contratação. Quando um superior faz uma seleção de pessoal e contrata alguém lá para o departamento dele, o que ele contrata? Na prática, pessoas mais inteligentes, mais capacitadas que ele? Não. De igual para menor. Isso eu vi a minha vida inteira quando eu trabalhei nas empresas. Sempre se contratava para baixo. Nunca se contrata ninguém que possa ser uma ameaça ao superintendente, ao diretor, ao gerente, seja lá o cargo que for. Sempre é contratado alguém inferior, que não vá ameaçar o cargo que aquele ser que está no poder ali está usando. Bom, isso é a psicologia prática do ser humano, ele contrata para baixo. Então os astronautas chegariam lá e fariam umas transformações nos hominídeos para eles ficarem inferiores aos próprios astronautas. Muito bem. Então eles criam uma quantidade enorme e, claro, dão capacidade reprodutiva para os hominídeos. Resultado, os hominídeos começam a se reproduzir e no começo nós temos algumas centenas de astronautas, mas daqui a pouco os hominídeos já são 50, 100, 200, 500, milhares. E aí os astronautas passam a ter o seguinte problema: como controlar uma grande quantidade de hominídeos que agora eles puseram no planeta, transformados. Milhares e milhares e se multiplicando. Né? A cada 9 meses, mais hominídeo nasce e todo mundo se multiplicando. Num instante, a quantidade de hominídeos é extremamente superior aos astronautas. Só tem aqueles astronautas que chegaram lá. E hominídeos, milhares, centenas de milhares e assim vai. Né? Hoje estamos no planeta Terra com quanto? 7 bilhões e 600 milhões e crescendo. Bom, isso sempre foi assim. A reprodução é frenética. Muito bem. O que fazem os astronautas num lugar desse? Qual a solução que eles encontram? A velha solução de dividir para governar. Isto é, jogar um grupo contra o outro. Para os hominídeos lá do norte desse planeta, aqueles astronautas que estão lá, que ganharam, né, aquela região para eles administrarem, são considerados deuses. Da mesma forma que o oficial americano em 45, 44, 46, 47 virou deus porque explodiu uma bomba atômica lá num teste. E o outro é um personagem de cinema. Lá aconteceria com esses hominídeos alguma coisa diferente disso?
Em hipótese alguma, seria a mesmíssima coisa. E vocês imaginem se esses hominídeos estivessem todos com 60, 70, 80, 90 de QI. E os astronautas com 150, 180. Esse é o normal de astronauta. E com toda a tecnologia. E os hominídeos, zero tecnologia. Isto é, pedra e pau. Mais nada. Qual a visão de mundo que esses hominídeos têm em relação a esses astronautas que estão lá por todo o planeta? São deuses. Na prática, daquele planeta. Como eles estão distantes, cada um numa área, e o planeta é enorme, no início não tem problema nenhum. Só que com o passar do tempo, essa população cresce muito no planeta todo. Os interesses começam a se chocar, porque você sabe, quando soltam, né? Põe lá um grupo de astronautas aqui, outro ali, outro ali, outro ali, daqui a pouco, no momento, né? É a natureza humana, é a competição, é o poder, é a luta, é a guerra, né? É o domínio, é a conquista. Daqui a pouco, com o passar do tempo, os astronautas também, que tem homens e mulheres astronautas, eles também estão se reproduzindo, então tem filho de astronauta, neto de astronauta e assim por diante. E todos esses descendentes de astronautas são considerados deuses ou semideuses no planeta todo. A primeira leva de astronautas que chegou ainda tinha um certo controle, porque tem o chefe da missão, então é mantida uma certa ordem. Mas com o passar do tempo, isso vai se diluindo. E aí vem os filhos, os netos, bisnetos, quer dizer, pessoas que já não têm o passado, eles não conhecem o planeta de onde eles vieram, eles estão ali, e aí começa a disputa de território, a herança, lembra? Herança. Quando falece alguém, né? No velório, muitas vezes, a discussão já começou, as conversas paralelas, a fofoca, a pessoa que faleceu está lá ainda deitada no caixão, no velório, e os parentes já estão discutindo a herança, como os bens ficam com quem. Imagine, lá num planeta distante, os descendentes, se não iriam, inevitavelmente, começar a discutir por que os outros astronautas lá daquele grupo X, eles ganharam tal região enorme para eles. E por que nós estamos aqui? E por que eles têm todos aqueles recursos minerais, aquele clima favorável, e nós aqui nessa situação e tal, e assim por diante. Isso no planeta inteiro. O que acontece em seguida? Aquele agrupamento de astronautas os descendentes entram em conflito, em guerra com os outros grupos, um determinado grupo. Na cabeça dos hominídeos, o que é aquilo? O que está acontecendo? O Deus X, o astronauta X, contra o Deus Y, o astronauta Y. É assim que o hominídeo enxerga a situação. É inevitável. Vê o Pacífico Sul. Se for lá agora e perguntar para eles, é exatamente assim que uma pessoa que não tem o conhecimento da realidade abrangente pensa. É inevitável. Então, eles começam a ver que Deus tal contra o Deus tal e o outro Deus. E tem bastante deuses, né? Porque vocês imaginam tantos astronautas, tantos se multiplicando, os netos, etc, etc. Quer dizer, tem N facções de deuses se digladiando no planeta. Depois de um tempo, esses astronautas, eles são humanos, eles têm um tempo de vida X, eles morrem. E vão ficando os descendentes. E os hominídeos crescendo, se multiplicando sem parar. Aos milhões e milhões e milhões. Mas cada um com a sua tribo, daquele Deus. E o outro, aquela turma do outro Deus, e assim por diante, que está espalhado pelo planeta todo. Mas eles crescem e se multiplicam. E lógico, se eles ocupavam uma área geográfica desse tamanho, daqui a pouco eles estão ocupando essa, depois essa, eles vão crescendo e precisam de mais território, sempre. O outro grupo está fazendo a mesma coisa, crescendo, 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 e também precisa de território. Inevitavelmente, lá na frente, os dois grupos se encontram. Um quer o território, esbarra, e quer o território do outro. O que eles argumentam da guerra?
É o Deus tal contra o Deus tal. Passam-se milhares e milhares e milhares e milhares de anos. E a situação permanece a mesma. Lá naquele planeta distante. Depois de milhares e milhares e milhares de anos, eles continuam se digladiando um grupo de um Deus contra o grupo do outro Deus. Por quê? Por que isso mudaria? Se não houver nenhuma ação externa ao planeta, não mudaria nada. Porque os hominídeos continuam cultuando o seu Deus, que para eles aquele astronauta que chegou lá, literalmente tem uma capacidade absolutamente incompreensível para o hominídeo. Toda ciência, Arthur Clarke ele falou, toda ciência suficientemente avançada parece magia. Toda ciência suficientemente avançada parece magia. Qualquer pessoa que saiba manipular a física do universo num nível mais avançado é considerado um bruxo, um mago, qualquer coisa desse tipo. É por isso que o oficial americano que chegou lá e os americanos explodiram aquelas bombas de teste, ele até hoje é cultuado como um deus. Por quê? O conhecimento para separar o nêutron do próton no núcleo atômico é uma coisa tão gigantesca para o hominídeo, tão totalmente fora de compreensão para a capacidade do hominídeo, que ele só pode pensar que aquilo é um ser sobrenatural, além da natureza, ok? Além do natural, sobrenatural, ou um desconhecido, qualquer coisa além. Se hoje nós pegarmos os 7 bilhões e 600 que tem no planeta Terra e fizermos uma pesquisa com 7 bilhões e 600 e perguntarmos para eles o que é um átomo, eu garanto que uma enorme quantidade falará que não sei o que é isto. Gerentes de loja, quando o Hélio faz essa pergunta, respondem, não sei, o que é isso? O que é um átomo? Não é gerente de loja, de shopping. O que é um átomo? Não sei, nunca ouvi falar disto. Então, isso para vocês terem uma ideia. Em 2014, depois que os humanos explodiram 2.995 bombas, de 45 para cá. Quase 3.000 bombas. Hiroshima, Nagasaki, 6 de agosto. Filmes e mais filmes sobre isso. E as pessoas, mas uma quantidade gigantesca, não sabem o que é um átomo. Quer dizer, não sabe do que é feita a realidade. Do que é feito isso aqui, com quais são os tijolinhos básicos da existência, como se fala. Não tem a menor ideia. Isto é essa humanidade tecnológica que tem iPod, iPad, e tablet, e GPS, e satélites, etc, etc, etc. Toda esta eletrônica, baseada na mecânica quântica, e não sabem que existe uma coisa chamada átomo. Imagine um hominídeo lá atrás, lá naquele planeta, em relação aos astronautas com toda aquela tecnologia. Com naves que voam. Imagine. Um hominídeo, recém-macaco, recém-humano, e olhe naves que voam. E o astronauta desce. Inevitavelmente, a reação é eles acharem que aqueles seres são deuses. E, como eu disse, passam-se os milênios, os astronautas morrem e ficam os descendentes. Quer dizer, os humanoides que eles criaram. Um grupo aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Guerreando sem parar. E praticamente cada grupo, pelo seu Deus. E é lógico que ao longo desses milênios todos lá naquele planeta, inevitavelmente aparecerão aquelas
concepções, aqueles deuses que querem sacrifícios humanos. Então, de todos os tipos, certo? De bebês, das mulheres, de arrancar o coração dos inimigos, dos prisioneiros e assim por diante. É inevitável. Por quê? Temos esse mundo visível, o lado material da existência. Lá no planeta, lá distante, é a mesma coisa. Tem o universo do lado material, tridimensional, e tem a próxima dimensão, por trás, digamos, de todo o universo. Então lá naquele planeta também tem o lado espiritual. E como tem o lado espiritual, inevitavelmente, tem os seres que optaram pela luz e tem os seres que optaram contra a luz. E os seres contra a luz fazem toda a sua política em relação aos astronautas que estão lá. Porque onde tem poder, tem os seres contra a luz, é inevitável, porque a única coisa que interessa para os seres contra a luz é o poder. O contrário do poder é o amor, a benevolência, ajudar. Não dominar, colaborar, cooperar. Isso é a antítese do lado do poder. Como os astronautas estão no poder por todo o planeta, a influência dos seres negativos, digamos assim, é enorme. É óbvio. Tudo que eles puderem fazer para influenciar a mente dos governantes lá do planeta, dos vários grupos de astronautas, eles farão. E jogando ideias na cabeça de todos os astronautas e filhos e netos de astronautas e assim por diante. Então, e dos hominídeos, o que é mais fácil ainda. Ao longo do tempo, eles induzem, os negativos, induzem que todo aquele povo lá daquele planeta comece a fazer umas práticas que interessam aos negativos. Isto é, matar, torturar, sacrifício humano, etc. Né? Tudo que gere medo, que gere dor, que gere pânico, desespero. Esse tipo de energia, da dor, da morte, alimenta os seres negativos. Eles usam esta energia, que é algo físico, toda energia é algo físico, atômico, eles usam isso como um alimento para eles. Eles não sabem, ou não querem, viver, como se fala, de luz. Então eles têm que usar uma energia mais primitiva, mais condensada. E a forma que eles acham é essa, né? De fazer com que os hominídeos guerreiem aos milhões e milhões e milhões. E quanto mais mortes, mais gente eles têm para sugar toda a energia vital dessas pessoas e todo esse medo, esse sangue, tudo aquilo que é um campo de batalha. Então eles, os negativos, ficam exultantes quando eles têm uma batalha, um campo de batalha para sugar todas aquelas pessoas que estão morrendo ali. Os hominídeos, claro que não enxergam nada disto, não percebem e continuam fazendo suas guerras porque é território contra território, poder. Séculos, milênios se passam. Isso duraria eternamente, ou até o final do tempo de vida útil da estrela daquele sistema. Quando aquela estrela se expandir, ela consome aquele planeta pelo calor e aí termina naquele planeta. Para que não tenha aqui, né, esta tragédia dure 5 bilhões de anos, por exemplo, deste jeito, as pessoas da luz procuram ajudar os hominídeos. Então, tem que ter uma força, uma ação externa que vá até o planeta, que desça no planeta, digamos assim, apareça no planeta, para explicar para os hominídeos que as coisas não são bem assim como eles pensam lá.
E vocês já imaginam que isso é uma coisa extremamente complicada de ser feita. No meio de toda aquela carnificina, tem que aparecer um ser que fala justamente o contrário de tudo aquilo que eles acreditam naquele planeta. O paradigma, o famoso paradigma, o sistema de crenças. Então tem que aparecer alguém e que fala assim: gente, não é bem assim. Pronto. Imaginem o povo do Deus X escutando uma coisa dessa. O povo do Deus Y, Z e assim por diante. Que não é bem desse jeito. E é lógico que a pessoa que faz isso, que fará isso, que está lá para fazer esse trabalho, tem que pisar em ovos, como se fala. Se a pessoa chegar nesse planeta e falar abertamente como é a realidade em todas as dimensões do universo, quantos minutos essa pessoa dura viva? Então é preciso ter uma extrema cautela e pedagogia para sugerir um pouquinho de luz naqueles hominídeos, um pouquinho de questionamento. Será que questionar só o mínimo indispensável para poder durar um X tempo vivo, para poder pôr todas essas questões, as perguntas, né? Explicar algumas coisas para algumas pessoas, um número mínimo de hominídeos capazes de entender. É claro que esses hominídeos que são capazes de entender não são de lá, é lógico, eles também são seres da luz que nasceram lá para poder ajudar nesse trabalho. É um trabalho enorme, uma equipe gigantesca, mas isso tem que ser semeado com extrema cautela. E o que o ser que desce lá no planeta tem que falar para eles? Para que pare a guerra, por exemplo. É óbvio. Se tem o Deus X guerreando com o Deus Y e o Z, H, J, K, o único jeito é chegar e falar: só existe um Deus. Só existe um Deus. Imagine a reação de todos os grupos quando este ser chega e fala: não é bem assim. Só tem um. É lógico que o ser, por precaução, ele não pode descer no planeta e falar abertamente: gente, o X era um astronauta, um grupo de astronautas que chegou aqui vindo de um outro planeta. E o Y, a mesma coisa. E o Z, a mesma coisa. Imagine que o ser que desceu lá nesse planeta falasse uma coisa dessa, que é a realidade nua e crua. Foi o que aconteceu lá. Ele não tem a menor possibilidade de falar isto, porque o tempo de vida dele fica menor ainda. Então ele precisa de tempo para explicar, né? Ele não pode falar nada contra, e ele só pode falar a favor do todo. Existe um único. Bom, evidentemente, quando a notícia correr e chegar nas instâncias superiores do povo X, do povo Y, Z, H e tal, o ser de luz que está lá é considerado o sujeito mais perigoso do mundo. E, portanto, o inimigo público número 1. E, portanto, ele tem que ser eliminado o mais depressa possível. E apagado todo o rastro da existência dele lá. E se tiver livro, queimar todos os livros, todos os documentos, tudo que for possível, como se não existisse. Nunca existiu. É isso que eles farão lá no planeta, para que tudo continue como dantes. Então, todos os grupos continuam com seus territórios e, é claro, querendo expandi-los e entrando em guerra com o território vizinho.
Inevitável. É a mesma dinâmica, lembra? Os hominídeos que estavam lá na árvore, lá naquele planeta, tem a mesma psicologia, por exemplo, dos chimpanzés terrestres. Os chimpanzés. Um grupo tem um perímetro na floresta, que é o território deles, eles se movimentam. Dali a pouco, lá na frente, tem um outro grupo de chimpanzés no outro território. Mais cedo ou mais tarde eles colidem, né? Um chega perto do território do outro, aí esses bandos guerreiam entre eles, e com extrema crueldade. Chimpanzés são capazes de extrema crueldade com o outro chimpanzé. Bom, essa psicologia, esse psiquismo, essa emoção do símio chimpanzé, que o bonobo não é assim, mas o chimpanzé, aqueles pequenos, são desse jeito, é a mesma coisa lá no outro planeta. Então, inevitavelmente, assim que eles eliminam o ser da luz que foi lá, começa tudo de novo. São necessários milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Que aí vem outra pessoa, depois vai outra pessoa, depois vai outra pessoa, e assim vai. Ao longo da história. E cada um tenta, explica que só tem um Deus. Depois de muito tempo, um dia, com o passar das guerras e mais guerras e mais guerras e mais guerras lá naquele planeta, o povo começa a se conscientizar, começa a perceber que a história não é bem assim. Então, a evolução é um processo muito, digamos, normalmente, muito lento. Por quê? O poder não muda. O grupo do X está no poder, depois de não sei quantos milênios, o grupo do Y no poder, e assim por diante, e eles vão guerreando, até que um deles consiga dizimar o outro grupo. Mas aí tem o outro, quer dizer, qual que é o objetivo de todos os grupos? É eles ficarem sozinhos, dizimarem, exterminarem todos os outros grupos dos astronautas e ficar um único grupo no planeta inteiro, controlando o planeta. Uma facção vencer todas as demais. Esse é o objetivo dos descendentes de todos os astronautas lá que estão lá naquele planeta. E os seres de luz ajudando, orientando. Sabendo que lá na frente, aquelas pessoas um dia caem em si, como se fala. Normalmente depois de muita dor. Porque para que a pessoa pare para pensar, não é com alegria normalmente, é com dor. Se a pessoa está feliz, ela nem pensa que existe o todo. Agora, se ela tem um probleminha, pronto, aí ela lembra. Lembra porque ela precisa fazer uma série de pedidos urgentes para serem atendidos o mais depressa possível. E se não acontece isso, aí começam as histórias, né? As reclamações de que ele não escuta, ele não me ouve, né? E assim por diante. Tudo seria muito mais rápido de ser resolvido se não houvesse aquilo que já foi falado, aquela atitude da negação. Quando se fala para uma pessoa, seja nesta dimensão ou através da outra dimensão, que a pessoa deve melhorar, se usar esse verbo, por incrível que pareça, uma grande parte pensa o seguinte: preciso trocar de celular. É inacreditável. Preciso trocar de carro. Preciso de uma casa maior. Isto é o que a pessoa pensa sobre melhorar. Jamais ela pensa melhorar internamente, interiormente, espiritualmente.
O primeiro e único pensamento que vem da mente. E aí varia de pessoa para pessoa, né? Os aficionados na tecnologia, um celular de mais último tipo e assim por diante. Ou a televisão, eles melhoraram. Como? Quanto tempo precisa para que uma civilização composta, em sua maioria, por pessoas que têm este tipo de raciocínio, leva para evoluir? Esta semana saiu uma matéria na mídia sobre a questão dos indígenas no Brasil. Eles estão enfrentando enormes dificuldades na demarcação das suas terras. Por quê? Uma grande quantidade de pessoas civilizadas acha que os indígenas precisam ter casa, carro, apartamento, celular, TV de plasma, etc. Isto, para os civilizados, é melhorar a vida do indígena. Os indígenas falaram isso. Falaram, nós não queremos isto não é a nossa prioridade. Nós queremos ser livres. A coisa mais importante que existe para nós é a liberdade. Não é um chuveiro de água quente. Portanto, os indígenas no Brasil, e isso deve ser no mundo inteiro, tem o mesmíssimo problema que nós estamos falando aqui sobre evolução espiritual. Quando se fala para uma pessoa que ela precisa melhorar, ela pensa em comprar um celular novo. E quando se pensa na situação dos povos indígenas, é que eles precisam ter casa, carro, apartamento. Ninguém, praticamente, no mundo civilizado, para pensar que eles têm outra cultura, que eles têm outra visão de mundo. Que eles nem sabem, ok? Mas que eles não acreditam e nem querem Adam Smith. Eles são da filosofia, do conhecimento do John Nash. Eles nem sabem que existe o John Nash. Mas eles sabem que existe. Eles veem o resultado de uma civilização Adam Smith. E eles veem isso, eles falam, não queremos isto. Queremos ficar do nosso jeito, nós queremos ter liberdade. Nós não precisamos disso aí. Aí adivinha. Resultado, para a demarcação e deixa o tempo passar. E eles ficam reclamando, né, o que os indígenas podem fazer. Né? Aí eles falam. Né? Tentando conscientizar os civilizados de que eles não precisam e não querem ter o mesmo tipo de cultura que os outros têm. Eles têm a concepção de vida deles. E têm direito a ser do jeito que eles quiserem ser. Da mesma maneira que o civilizado quer ter casa, carro, apartamento, é o problema do civilizado que quer ter isto. O outro povo não quer. Portanto, ele tem o mesmo direito e tem que ser respeitado. Além do que, todo mundo civilizado está baseado num filósofo, Locke. O que ele disse? O que ele propôs? Que o primeiro que chega é o dono. Então, quando se chegou aqui em 1500, 1492 e tal, né? A primeira coisa que vinha para cá, assim que se instalavam no Novo Mundo, era trazer um cartório. A primeira coisa era trazer cartórios para cá. Era a primeira coisa que tinha que se instalar aqui no Novo Mundo, e em qualquer lugar onde eles conseguissem dominar, cartório. Para dar títulos de terra para os que chegassem em primeiro lugar. Até hoje é assim em todo o planeta Terra. O primeiro que chegou é o dono, então ele vai lá e registra no nome dele. Então, Velho Oeste, lembra? Velho Oeste, o ouro da Califórnia e tudo aquilo lá. Então, a coisa mais importante era que eu cheguei primeiro, eu sou o dono. Muito bem.
Agora temos um problema. Quem chegou primeiro? Quando desembarcaram na América do Norte, existiam 500 tribos, 500 nações indígenas, 500 nações, que já estavam de posse da terra, de posse do lugar. Eles só não tinham cartório, mas eles já tinham a posse da terra, eles chegaram em primeiro lugar. Então, quando os cartórios chegaram, por exemplo, na América, o que era o correto, o que era o certo? Emitir o título de posse para aquela tribo, para aquela nação indígena, que já estava lá, instalada no lugar, segundo a regrinha de Locke. O que aconteceu na prática? Os indígenas ganharam muitos presentes. E entre eles, a história conta, cobertores infectados com o vírus da varíola. E assim é que eles foram, entre várias formas, dizimados praticamente. Sobraram meia dúzia nas reservas. Onde que ficou o direito de quem chegou primeiro? Então isso é uma balela, isso é um papo furado, isso é uma conversa mole, como se fala. O direito, na prática, é a força, é a lei da força. Simples. Já tem alguém instalado, a terra é dele. Não, mas eu tenho mais armamento, eu vou lá, dizimo todo mundo, e eu sou o dono, e acabou. Aí eu registro, eu cheguei aqui primeiro, quer dizer, eu matei todos que estavam aqui primeiro. Eu fui o primeiro que chegou aqui e matou todo mundo. Então, aí a terra é minha. Registra lá no cartório. Entendeu? Só não está escrito isso. Que eu fui o primeiro que matei todo mundo que chegou aqui. Mas está escrito que é o primeiro. Isto é o planeta Terra. Agora, voltando lá atrás. O parente está demorando para chegar de noite. O que tem que fazer? Confiar no todo. Estou desempregado. O que tem que fazer? Confiar no todo. E assim por diante, qualquer que seja o problema. Confiança absoluta no todo. Mas e aí? Como ter esta confiança absoluta no todo? E aí que o problema volta lá atrás. Voltemos lá no planeta. Um humanoide está em casa de noite e o parente ainda não chegou. E é claro que lá naquele planeta distante a criminalidade é total, certo? Evidente. É o normal. Por quê? Porque os negativos comandam todo aquele planeta, então só pode dar nisso. Aí alguém lá naquele planeta chega para aquela pessoa que está esperando o parente de noite e fala: confia em Deus. Qual é o pensamento da pessoa? Em qual? É lógico. É no povo do X, no povo do Y, no povo do Z. É evidente. Então, ela confia? Não. É claro que não. Uma imensa quantidade de hominídeos daquele planeta não confia de jeito nenhum, porque sabe como que é o povo Y, X, Z. Se tem guerras ao longo dos milênios lá, de um povo matando o outro, o povo do Deus X contra o povo do Deus Y, e eles se estraçalhando, os hominídeos que estão no planeta enxergam o quê? Que este povo X é capaz das maiores atrocidades contra o Y e vice-versa. Aí como que se pode falar que aquele povo X é do bem, é do amor, da irmandade? Como que esta pessoa pode acreditar num Deus benevolente, amoroso, que cuida de todas as suas criaturas antes que ele sequer se preocupe com o que ele precise? E que todos os fios de cabelo da cabeça de cada ser estão contados. E ele sabe todas as necessidades antes que a pessoa sequer pense.
nelas. Como que esta pessoa, lá no planeta, pode ter essa concepção de um Deus de amor? Se tudo que eles conhecem é que o astronauta X mandou matar, mandou fazer, etc. E o astronauta Y, e o astronauta Z, e assim por diante. É o que eles conhecem. Se nós formos lá na ilha no Pacífico e conversarmos lá com os nativos e falarmos, olha, o seu Deus é de amor. Eles vão falar, você tá brincando. Você tá brincando. Meu Deus tem uma bomba atômica. Nós vimos a bomba atômica pulverizar, quer dizer, dissolver uma ilha. Portanto, um cogumelo de 20 quilômetros de altitude, de altura. Então, amigo, vai embora, sai com esse papo daqui, porque aqui você não tem a menor chance. Nós temos bomba. É o mesmo problema. É o mesmo. Então, todo o problema, em última instância, ele se resume nesse conceito, nessa concepção da existência de um único Deus e da aceitação dele. Quer dizer, a aceitação da pessoa em relação ao todo. Esse é o único problema que existe. Em última instância, não é? Tem problema de emprego, tem problema de tudo, são as camadas aqui de cima, né? A sobrevivência material da pessoa. Aí vai descendo, os problemas a complexidade vai aumentando, mas chega aqui embaixo. A base de tudo, o famoso paradigma, o sistema de crenças, quando se pergunta, quando se fala, o seu sistema de crenças está gerando esta carência na sua vida. Quais são as crenças que você tem? Eu não tenho crença negativa nenhuma. É isso que se ouve, né? Não, eu não tenho nada disso. Eu só penso positivamente. Pronto. Aí, qualquer terapeuta no planeta Terra tem que gastar horas e horas e horas, e meses e anos, questionando para puxar um fiozinho da meada e falar, amigo, será que esta atitude tal não significa que você tem uma crença coerente com ela, que ela é o efeito da crença X que você tem, e é por isso que está gerando essa situação na sua vida? Bom, isso leva, né? Vocês sabem, isso leva anos, às vezes, e às vezes nunca. Porque a pessoa nega por todas as formas que ela tenha uma crença sequer negativa, ou de carência, ou de rejeição, e que ela esteja criando aquela realidade. Que a primeira concepção que o hominídeo lá no planeta tem é de que a realidade é criada pelo Deus X, e pelo Y, e pelo Z, e etc. Como que aquele hominídeo pode pensar que ele cria a própria realidade? Imagine explicar mecânica quântica para o hominídeo lá no planeta. Imagine o tamanho dessa dificuldade, de mostrar para ele que é ele, com o sistema de crenças dele, que está criando a realidade da vida dele. E não é exatamente isso. Pensa o seguinte, o povo do X, lá no planeta, acredita no X. Então, o sistema de crenças do povo X é acreditar no astronauta X. Qual é a realidade que o povo X criou? A realidade, o coletivo do X, é a realidade deles. É óbvio. Todas aquelas pessoas lá acreditam, né? Eles acreditam, sistema de crenças, paradigma. X é que está com a razão. O Y está errado. O X é o nosso, e ele está certo. O povo do Y pensa a mesma coisa, que o Y está certo, e assim por diante. Então a realidade, tanto individual quanto coletiva, daquele povo X, é consequência direta de acreditar no X e o outro no Y, Z e assim por diante. Inevitável. Isso não é um sistema de crenças? Claro que é. É o que eles acreditam. Eles acreditam no X, o outro acredita no Y e assim por diante.
Se um terapeuta chegar lá naquele planeta e questionar isto, adivinha o que acontece? A mesma coisa, né? Então, todo terapeuta, praticamente, que tem lá no planeta longe, tem que pisar em ovos e fazer perguntas indiretas desse tipo que nós estamos comentando. Será que não tem alguma crença que está gerando? Analisa bem, né, a sua história, tudo que você ouviu, estudou, escutou. Né? Será que não tem alguma crença que está negativa, que está criando toda esta situação problemática? Problemas e mais problemas e mais problemas, mais problemas. E dor, sofrimento. Carência, etc. Tudo isso advindo deles acreditarem no astronauta X, o outro no Y, no Z e assim por diante. Quando que isso tudo se resolve? Quando entenderem isto e acreditarem, entenderem, perceberem, aceitarem que tem um único Deus no universo. O todo. Que é muito complicado essa terminologia. Como já ficou consagrado, né? Popularmente, que o Deus X lá no planeta, o Deus Y e assim por diante. Quando se fala a terminologia Deus, a ideia é algo parecido com X, Y, Z. Então, é difícil passar o conceito desta forma. Por isso que trocar o nome, é pedagogicamente interessante. Então, quando se fala todo, é uma coisa abrangente. Não é mais a parte, não é mais uma particularidade. É o todo. Aí deixa de ter essa conotação de X, Y, Z. Esta é a questão. Este é o problema. Único. O único problema. A única coisa que a pessoa precisa entender e aceitar. Aceitar que o todo existe e aceitar viver de acordo com a vontade do todo. Ixi, aí a coisa complicou, né? Vocês lembram daquela pessoa que falou que ela não recitaria a oração porque ela não sabe o que Deus quer para ela? Então ela não vai dar uma carta branca para ele porque ela não sabe se o objetivo dele bate com o que ela quer. Quer dizer, os interesses particulares dela pode não bater com a vontade do todo, ou de Deus. Então ela não reza, ela não ora, porque o risco é grande, então ela não vai dar um cheque em branco, ela não assina contrato em branco, nada disso. O Hélio já encontrou, ao longo desses anos de atendimento, várias pessoas que falam a mesma coisa. A mesma coisa. Elas não faziam nenhuma oração deste tipo porque elas não confiavam que os interesses ou a vontade, o objetivo de Deus coincidia com o dela. Agora, só pode existir um tipo de raciocínio assim, logicamente, se a pessoa não acredita na existência da centelha divina. Só pode. Ela só pode pensar que o X é ele lá naquele monte, naquele castelo, naquele santuário, seja lá o nome que eles dão lá naquele planeta. E o hominídeo é um sujeito aqui fora. Então, o X está lá, longe, e eu aqui, separados. Não existe conexão, não existe ligação alguma. Então, essa concepção da realidade é muito confortável, né? É muito cômoda para quem pensa dessa forma, porque não existe vínculo, não existe conexão, não existe ligação alguma. E é por isso que a mecânica quântica é rejeitada lá naquele planeta da mesma forma, porque não pode ter conexão com nada. Então ela sabe que lá que o X tem os seus próprios interesses e que não bate com o dela. Porque ela conhece a história do X, e dos filhos do X, e dos netinhos, etc., da família do X. Então, ela conhece a história. Então fala, não, eles pensam de um jeito, eu penso de outro.
Então não vou fazer nenhuma oração para ele, nenhum pedido. Então quando se pensa dessa forma, está implícito que o conceito de Deus, desta pessoa, não é o todo. Não é o todo. E é por isso que é difícil mudar a concepção para que se aceite o todo. Deus particulares é muito fácil. Porque não implica numa mudança interior real. Aceitar a centelha divina dentro de si, que é uma parte do todo. Isto é o que se pretende quando se fala. Amigo, você pensa em melhorar. O melhorar que nós falamos é a aceitação da centelha divina. É a percepção da centelha. É deixar a centelha assumir o controle da sua vida. Isso é o melhorar, evoluir, crescer. Toda vez que se fala que com a transferência da informação a pessoa cresce sem parar, é isso que se está falando. Não é óbvio? Não, né? Quantas vezes nas 60 palestras gravadas não foi citado o mestre, ou versículos da vida do mestre? Quantas vezes? É só pegar, assiste, lê e anota. É o óbvio. Durante todo o tempo do trabalho, toda a referência foi e é o mestre. Quem tem olhos, veja. Quem tem ouvidos, ouça. Só não percebe quem não quer ver, ou quem está na negação. É o óbvio. Está mais do que claramente falado. N vezes. N. Por quê? É a única solução que existe, que é esta que nós estamos explicando hoje. Se não mudar a concepção da divindade para a aceitação do todo e a aceitação da centelha divina, porque é óbvio, se o todo é Deus e se Deus é o todo, é óbvio que está em todas as partes. Lembra? O todo e a parte está presente em todas as partes. Ou o termo onipresente não quer dizer isso. E agora? E agora? Agora, como se diz, checkmate, não é? Onipresente, quer dizer, presente em tudo. Há muito tempo atrás foi feito um filme, década de 60, um filme dos tempos, sobre os tempos bíblicos. Então lá no início do cristianismo, tinha a pessoa que já tinha se tornado cristão e tinha o que ainda não conhecia a Boa Nova. Então os dois estão sentados num banco conversando. Aí o que ainda não sabia falou assim, sobre esse conceito. Ele falou, você advoga que Deus está em todos os lugares. O outro falou, sim, é exatamente isso. Aí o primeiro disse assim, bom, então ele está embaixo da sola dos meus pés. Esse é o raciocínio. Perceberam? Esse é o raciocínio do melhorar comprando celular. Não passou pela cabeça do primeiro conversando que, se ele está em todos os lugares, então ele está dentro de mim, dentro do meu coração, na minha mente. Então, ele falou, então ele está debaixo dos meus pés. Por isso que é difícil falar de mecânica quântica. Porque quando se fala mecânica quântica, é exatamente isso. Chega-se inevitavelmente na concepção do todo como tudo que existe. E aí, como tudo que existe, os negativos
tem esse tipo de raciocínio. Então estou sentado em cima dele. Não passa pela cabeça que a questão não é estar sentado, é que ele é tudo. Você não está sentado em cima dele, porque ele é você, é a cadeira, é o assento, é a mesa, é o copo, é o ar, o universo inteiro, tudo. Portanto, não existe em cima, embaixo, dentro, fora, sentado. Não existe nada disso. O salto quântico de consciência é entender que está dentro de si. Então, eu preciso melhorar. Vou trocar de carro. Vou comprar um celular novo. E quando consegue comprar o celular, trocar de carro, e etc. Aí, o que acontece? Fica feliz, né? Por um tempo, mas fica feliz. Estou melhorando. Essa melhora é parcial, é temporária. É uma coisa puramente um efeito. Não é a causa. A causa é gerada pela centelha. A centelha não tem nenhum problema de dificuldade de gerar tudo aquilo que você precisa. Porque senão, tem celular um dia, no outro dia já não tem celular. Pronto, aí começa a reclamação de novo. Eu preciso melhorar, então eu preciso de outro celular. E assim por diante. Porque tudo que é externo, vai. Some, desaparece, perde. Porque a criação é intrínseca, é a centelha que cria. Então, quando a pessoa aceita a centelha e deixa a centelha comandar a vida dela, ela passa a co-criar a realidade. Agora, co-criar a realidade é muito importante que se entenda isso. Porque senão parece que, não, só tem eu. Então agora todo mundo se submete. Quer dizer, a mesma história do X, Y. Tem o co-criador vizinho da frente, o co-criador vizinho do lado direito, o co-criador da esquerda e assim por diante. Mas aí tem os interesses conflitantes de todos esses egos. Vide, planeta Terra. Mas isso não é centelha divina. Isso é ego. Ego. Então quando um tem que matar e tomar as coisas do outro, isso é ego. Isso não é centelha. Quando tem a centelha, ninguém pensa em tomar nada de ninguém. Porque ninguém está preocupado mais com as questões materiais da existência. Se você é um co-criador, como que você ficará preocupado com casa, carro, apartamento, barco, avião, Camaro, boi? Como? Isso é preocupação de ego. Quem é co-criador, co-cria tudo que é necessário. E um co-criador não precisa de casa, carro, apartamento, etc, etc. Ele já ultrapassou esse patamar. Ele pode ter tudo isso, usar tudo isso, mas ele não precisa de nada disso. Lembra? Tem um versículo que diz assim: estar no mundo é uma coisa, e ser do mundo é outra coisa. O co-criador, ele está no mundo. Ele não é do mundo. É radicalmente diferente e oposto isso. Estar no mundo. O co-criador está encarnado. E para estar encarnado, ele precisa ter de roupa, de comida, de uma casa, de transporte. Sem problema. Ele co-cria tudo isso. Mas o objetivo dele não é este. Isso é ferramenta para ele poder se movimentar no mundo dos encarnados. Só isso. É uma ferramenta, é um veículo. Veículo. Isto aqui, carne, pele, ossos, cabeça, tronco e membros. É veículo para que possa trafegar no mundo dos encarnados biológicos. Agora, é preciso ter muito cuidado com o pensamento politicamente correto de que a estratégia, a tática. Se eu aceitar a centelha, aí eu posso conseguir a casa, carro, apartamento. Então eu vou mudar minha forma de pensar. Não vai acontecer nada. Pensar não cria nada, lembra? Se a pessoa não sentir-se uno com a centelha, assim, não significa nada. Não cocria nada. Então, falar da centelha, escrever da centelha, ou sobre, e resultado zero.
prova que é puro intelecto. Porque é preciso incorporar a centelha na vida diária, na prática. Não é uma coisa teórica, é uma coisa prática. Se ela não mudar a vida prática da pessoa, essa mentalidade, essa mudança, não mudou coisa alguma. Então, é isso que se fala quando a pessoa deu um salto quântico. Estava aqui, desapareceu e apareceu aqui. E não trafegou pelo meio do caminho. Sumiu e apareceu. Não vivenciava a centelha, agora vivencia a centelha. A mudança é absoluta e radical. Antes estava preocupado com casa, carro, apartamento. Agora não está mais preocupado com isso. E tem isso. Ou não tem. Não está nem um pouco preocupado com isso. Lembra do Gandhi? Lembra o Ashram? Lençol, pronto. Está resolvido. Tem um outro detalhe. Que se pensa bastante nisso. É que a vida do ser que incorporou a centelha é chata. Lembra aquele garoto que falou lá para o meu cliente? Aí depois que evolui, faz o que na vida? Ajuda os outros? Ai, que chato. Então, essa é uma concepção generalizada também. Que todo ser que evolui, que evoluiu, que faz o bem, tem uma vida chata. É a tal história do não entendimento, e do não sentir, é lógico, da alegria de servir a Deus. Falado semana passada, aqui. Alegria de servir a Deus. Isso é uma coisa que só sente quem está fazendo isso, servindo. Quem não está servindo, não tem a menor ideia do que é isso. Sem vivenciar, é puro achômetro, é puro intelecto, é puro ego, é puro chutômetro. Não tem a menor ideia do que significa isso. Porque não tem vivência. Ai, mas essas pessoas não fazem isso, não fazem aquilo. Ai, que deve ser muito chato essa vida. Estão olhando só o lado material da coisa e julgando pelo paradigma que tem, pelo sistema de crenças que tem. Que está totalmente fora da realidade. Porque você só pode julgar se você entrar de posse de toda a informação sobre aquele fato, item, ser. Por isso que lembra que foi dito, não julgueis. É por isso, não julgueis, vírgula, porque não tendes toda a informação. Ponto. Sem ter toda a informação, como é que você pode julgar? Então, essa história de achar que é uma chatice a vida do povo que evolui, e que faz o bem, e que trabalha para o cordeiro, é uma total ignorância, no bom sentido, de ignorar a informação. É uma total ignorância. Não sabe do que está falando. Porque se vivenciasse, aí saberia. E aí mudaria. Então, uma grande parte dos seres que optam pelo lado contrário à luz, eles têm essa visão deturpada da realidade. Eles não sabem o que é ter a alegria divina. Porque aquele que está unificado, que a centelha está comandando a vida da pessoa, ele sente a alegria divina. Isso é inexprimível. É como os taoístas falam. Não dá para explicar o tal. Não dá. Você tem que vivenciar o tal para poder saber o que é o tal. Porque não temos como explicar o tal. E é exatamente isso. É o que o Buda falava. Só vivenciando, aí você sabe a realidade daquilo. Portanto, é uma grande bobagem e perda de tempo julgar, e um atraso na vida da pessoa, julgar que a vida dos que estão trabalhando pela luz tem uma vida chata. Para terminar, pensa só o seguinte, usando a lógica deles. Conhecimento, a coisa que mais importante que existe é o poder. E tem a outra regrinha, que é óbvia e a verdadeira também, que conhecimento é poder, sem dúvida.
Agora, perguntinha. Quem tem mais conhecimento? As pessoas contra a luz ou as pessoas da luz? Boa noite.